É, Bárbara. A Isabel Veloso, que viralizou nos últimos anos por ter um câncer terminal, por supostamente ter um câncer terminal, viralizou de novo agora, envolvida em uma polêmica. O que os internautas estão dizendo é que, na realidade, ela nunca teve câncer. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que ninguém teve coragem de falar, porque a galera tem medo de ser cancelado. Mas a Isabel Veloso tem um time que defende ela e tem outro time que detesta ela, que tá procurando prova de tudo quanto é jeito sobre a vida dela para desvendar se ela realmente teve ou não. E aí eu separei algumas coisas aqui que seria legal mostrar para vocês. Olha só. Isabel Veloso agora diz que nunca afirmou ter um câncer terminal. Eu não sei se ela realmente falou isso aqui, tá? Isso é só mais uma mentira para se vitimizar. Antes de ser exposta, seu perfil no Instagram destacava essa informação falsa para sensibilizar e fazer de trouxa milhões de seguidores. Eu não sei se é verdade isso que ela disse que nunca foi, porque na realidade o que eu tinha visto sobre ela era que era ela explicando o que era um câncer terminal. Aparentemente, pela explicação dela, um câncer terminal é quando você tem uma data limite e quando você passa dessa data limite, deixa de ser terminal. Por exemplo, o médico chega para você e fala: você só vai viver até 2024. Se você chegar em 2025, o seu câncer deixa de ser terminal e você passa a estar em cuidados paliativos. Vale lembrar que eu não entendo dessa área. Eu estou só falando o que eu vi ela explicando. Se é verdade, se é mentira, eu não sei, mas eu estou cuspindo fatos apenas aqui, tá? E aí, o que a galera está pegando no pé dela é porque ela passou a dizer que estava sobre cuidados paliativos. E aí o pessoal ficou, uai, mas se era terminal, por que que agora não é mais? Por que que agora é só cuidados paliativos? É verdade ou mentira? O que será que está acontecendo de fato? Enquanto isso, tem essa outra pessoa aqui que postou. Essa Isabel Veloso é uma das maiores tananã que a internet já fez acontecer. Golpista, suja, tananã, usando um estado tão triste de uma doença horrível para vender produtos milagrosos que o pai dela vende. Será que é verdade? Porque a história, Bárbara, é que o pai dela vendia remédios que auxiliam pessoas que estão com essa enfermidade. E aí, se de fato tudo isso tiver sido uma história inventada para vender, pô, é pesado, né, velho? É triste a pessoa se aproveitar de uma situação como essa. Então, tudo não passaria de um marketing, é isso? Exatamente, tudo não passaria de um marketing. O que me pega, cara, é porque ela mostrava os exames. Ela, inclusive, pediu para que a médica dela fosse a um podcast com ela ou gravasse um vídeo com ela. E a galera investigou. A pessoa de fato era médica, a pessoa de fato estava consultando ela e os exames eram verdadeiros. Então, o que não faz sentido na minha cabeça é a internet estar macetando a menina dizendo que era falso, porque os exames são verdadeiros. Pô, a partir do momento, uma coisa é você criar fake news. Outra coisa é você falsificar um documento envolvendo outras pessoas, inclusive o médico. Qual médico ia querer se arriscar, né? Arriscar a carreira num documento falsificado por causa de uma pessoa que na época ela não era A nem. não ser que ela tenha muitos contatos, né? Ah, não sei. Se o pai for médico e tiver uma amiga médica, nada que o dinheiro não resolva, né? A pessoa teria que ter um network assim muito grande para conseguir É, que falsificar não é tudo isso. improvável, né? Mas o grande lance aqui não é só isso, tá? Ela é envolvida numa polêmica também de ter divulgado produtos no próprio Instagram dela, se aproveitando da audiência que ela tinha, que nunca chegaram na casa de quem comprou. Eu não lembro se foi perfume, hidratante, mas eu lembro de ter sido algum cosmético que ela divulgou e as pessoas que compraram não receberam. E quando ela foi questionada ali pelos seus seguidores, ela trancou os comentários, que a gente sabe, né? Quem tranca os comentários é um forte indício de que não tá fazendo a coisa certa e disse que não sabia o que estava divulgando, que ia mudar de assessoria e que teria mais cuidado nas coisas que fosse divulgar. E aí, por isso que a internet está matando a pau em cima dela, porque, segundo eles, ela sempre foi mal intencionada. E aí tem um trecho aqui do podcast, que ela foi um podcast do Vilela, que foi onde ela ganhou muita proporção, que ela falou que uma enfermeira chegou para ela lá e falou que ela não tinha nada, que o problema dela na realidade era psicológico e ela tinha que procurar um psiquiatra. Só que aí entra naquela questão, se ela tem um diagnóstico, como é que uma enfermeira pode dizer para uma paciente que ela não tem câncer, que na realidade o problema dela é psicológico? Vamos ouvir um pouquinho desse trecho aqui, ó. Aí chegou uma mulher, uma enfermeira. Como é? Esse vídeo é recente? Não, isso aqui foi na época que ela ganhou proporção, que ela foi podcast, deve ter um ano, dois. Tá. Aí chegou uma mulher, uma enfermeira lá
do hospital e falou bem assim pro meu pai. Ela falou que eu não tinha nada e que o meu problema era de cabeça, que eu tinha que ir no psiquiatra. Olha, que absurdo. Aí chegou Tá certo, o papai tá gravando um vídeo, tá bom? Meu bebê reborn veio aqui falar comigo. E aí, nesse vídeo, você consegue ver que o Vilela, ele fica indignado. Nossa, como é que a enfermeira fala uma coisa dessa? Só que nessa época que não tinha polêmica sobre nada, né? Inclusive foi nesse podcast aqui que ela ganhou, assim, proporção nacional. E aí, se você vê nos comentários aqui, ó, que é inclusive na data, o pessoal até defende ela, né? Essa dívida da enfermagem, cadê essa dívida da enfermagem pra falar com a gente, como se fosse cobrar ela, né? E aí, se pá, ela tem gente assim consegue ganhar. Bom, aqui, pelo jeito, já estão falando dela. Mas aqui você tem Inocentada pelo Tempo, e ela não mentiu, né? Tananã, tananã. Palmas para essa enfermeira, por isso que a luta das enfermeiras para terem um ótimo salário deve continuar. A questão é, e o diagnóstico, gente? Ela tem o documento comprovando que ela, de fato, tinha a enfermidade. A questão é, e o diagnóstico? E aí tem outra internauta aqui reclamando dela, né, com ódio. Isabel Veloso lucrou em cima de um câncer que nunca foi terminal. Só que aí, no vídeo dela, que ela explicou que depois que você passa da data limite, ele deixa de ser terminal. Que bom que ela está bem, mas que mau caráter, hein? E aí é aquela questão. Será que é verdade? Será que não é? Pode ser que tenha passado da data, gente. E ela agora realmente não seja mais terminal e esteja em outro ponto. O negócio é que eu não entendo, né, de doença, então eu não sei. É, nem eu. Ó, ela falava que tinha câncer terminal, estava em cuidados paliativos. Lembra que o Vilela, do Inteligência LTDA, quando entrevistou o Vilela, é o cara desse podcast aqui, ó, que a gente acabou de ver o vídeo dela. Chorou. Daqui a pouco vai falar que foi a intersecção do Papa Francisco. É aqui a galera perde as estribeiras aqui, né? Pode até ser que nunca foi câncer. Ou, se foi, ela se curou há muito tempo atrás e exagerou que estava nos cuidados paliativos. Será uma possibilidade. De repente ela ficou curada e Talvez ela tenha aquele transtorno de atenção, né, que muitas pessoas têm, que inventam doenças, inventam situações pra chamar a atenção mesmo das outras pessoas, ter esse cuidado, essa coisa toda, né. é verdade. E aí a outra internauta falou, ela teve câncer, mas nunca foi o que ela vendeu ao público. De fato, se você colocar um diagnóstico na minha frente de qualquer enfermidade, dizendo se você tem ou não tem, eu vou ver que você tem ou que não tem, mas eu não vou saber dizer qual tipo. Então, de fato, pode ter sido isso. Ela de fato podia ter, né? Acabou se curando. Como o personagem dela, toda a mídia foi construída em cima dela ter, talvez ela ficou com medo, né? Queria ter, continuar tendo uma renda ali, ficou com medo de dizer que tava tudo bem e a galera ia embora. Será? Tá, não é uma possibilidade também? Eu acho que existe essa possibilidade. E aí, outra internauta, que bom que ela tá bem. Enquanto isso aqui, eu fico de um trabalho de madrugada que paga atrasado todo mês. É verdade. A grande verdade é que todas essas polêmicas, essa galera tá podre de rica e a gente tá aqui na internet falando mal dos outros sem ganhar um puto e eles estão tudo lá, rindo da nossa cara. Mas olha só que interessante, a conta não fecha. Dia 21 de 2024, a Isabel Veloso disse que estaria se mudando de casa porque a doença estava avançando e ela não conseguiria mais andar e usar suas pernas. Agora, apenas 2 meses depois dessa entrevista, Isabel Veloso está totalmente curada. É um milagre mesmo. Uma coisa que eu me questionei foi, será que não foi um milagre? Porque eu lembro muito bem de que quando ela viralizou, que ela explodiu, tinha muita gente que torcia por ela e falava, poxa, que Deus possa curar ela, que aconteça um milagre na vida dela. E agora que de fato a menina ficou bem, tá todo mundo sentando o cacete nela. Essa notícia é antiga, mas foi porque eu peguei notícias antigas. Mas essa polêmica é recente, tá? Essa polêmica é recente. Coisa de 2 dias. E aí, será mesmo que não pode ter acontecido um milagre na vida dela e ela melhorou? Não sei. Mas, enfim, é como eu disse, ela de fato tinha o diagnóstico. O que era esse diagnóstico? Não dá pra saber. Aqui é loucura, né? A galera aqui perdeu a linha. Bom, não existe cuidado paliativo no mundo que faz a pessoa que sente tanta dor a ponto de não conseguir andar. Simplesmente melhorar assim. Mas é o que eu estou falando. Se de fato tiver acontecido um milagre. Olha só, e aqui foi o que eu falei pra vocês. Acho bizarro como as pessoas são. Quando Isabel Veloso viralizou por ter câncer terminal, você abriu os comentários e as pessoas pediu por um milagre da cura dela.
clamavam por isso. Agora que a menina tá melhorando, ficando viva, as pessoas estão bravas. Pode ser também que as pessoas que estão bravas hoje em dia não são as mesmas pessoas que pediram por um milagre na vida dela. E aqui no Twitter, se você colocar Isabel Veloso, você vai ver as notícias mais recentes, né? Aqui é o 14 de maio, e é todo mundo falando mal. Então até juntando, né? Isabel Veloso com a Virgínia chamando as duas de trambiqueira. Isabel Veloso era pra ter... É pesado aqui, né? Acho que você falar uma coisa dessa acaba tendo pesado porque... E se não tivesse dado certo? Se de fato ela foi curada, e se não É. tivesse dado certo, né? Então, E se por acaso ela tiver câncer e um dia, infelizmente? exatamente. A culpa que essas pessoas não vão levar consigo mesmo, né? Pode ser que culpa eles não sintam, porque no Twitter aqui a galera cria conta, qualquer pessoa cria conta, fala o que quer e fica por isso mesmo. A pessoa não tem o mínimo de responsabilidade sobre o que ela tá escrevendo. Mas não deixa de ser ridículo, porque tudo aqui é suposição. O que eles estão falando é suposição, o que eu tô falando é suposição. Se de fato ela tiver, e Deus o livre, um dia acontecer o pior com ela, tudo que essa galera falou aqui é pesado, né, pô? Influencer Isabel Veloso revela que passara por um transplante de medula óssea no tratamento contra o câncer. Médico explica como funcionará o procedimento. Ó, essa notícia aqui é recente, ó, 14 de maio. A questão é, os médicos estão envolvidos. Qual é o médico que arriscaria a sua carreira? Tá entendendo? O médico saberia se ela tem ou não, de fato, porque ele tá vendo o exame. Então, por isso que eu acho que ela de fato teve. Mas pode ser que ela aumentou alguma coisa e quando as coisas melhoraram, ela não quis revelar para a audiência que melhorou para que a galera não fosse embora. Agora vamos ao tribunal da internet. Bárbara, quer dar sua opinião? Eu não consigo opinar sobre isso porque é algo muito grave, né? Mas se ela tiver câncer, eu espero que ela se cure de fato. E se ela não tiver, eu espero que um dia a justiça faça a sua parte aí, né? Pois parece que muitas pessoas já foram. É, Por ela. não, essa questão de rifa, essas coisas, né? Sim. Na minha opinião, ela teve. Eu acho que não dá para você falsificar documentos. Eu acho Entendi. que envolve muita gente, uma equipe muito grande aí para poder fazer todo esse trâmite. Então, acredito que ela realmente tenha câncer. Eu acho que seria Mas talvez não era um câncer terminal, né? Talvez nesse ponto seja algo a se analisar, né? Eu acho que de fato ela teve, porque seria muito trabalhoso você falsificar um documento com tanta gente envolvida, com médicos, com enfermeiros, com todo mundo que se envolveu na questão dela. E pode ter sido que, de fato, ela tenha apresentado a melhora, mas não quis revelar para não perder a audiência. Se você tá ganhando dinheiro com uma coisa e se todo mundo tá ali por aquilo, se você deixa de fazer aquilo, pode ser que as pessoas fossem embora. Então talvez esse foi o medo dela. Mas que eu acho que de fato ela teve. Não dá pra falsificar um documento assim, gente, sério. Bizarro. Agora, pode ser que realmente ela tenha se perdido, principalmente na questão de divulgar essas coisas sem procedência, né? De tipo assim, ter divulgado esses hidratantes, esses cosméticos que não chegavam na casa das pessoas. E essa questão do pai dela, não sei se é verdade que o pai dela vendia esses remédios, foi algo que eu li aqui, eu vou apurar mais um pouco. Também é uma coisa pesada. O Tribunal da Internet não perdoa, mas os nossos votos hoje foram que ela de fato teve. E você, o que você acha? Coloca aí nos comentários. Não esquece de seguir o meu canal, deixar o like desse vídeo e compartilhar para os seus amigos para eu ficar muito famoso.